Esse trigo que você chama de trigo hoje, ele não é o trigo dos nossos antepassados. Esse grão, ele é um impostor. E se você não sabe a história do trigo, fique comigo até o final, que eu vou te contar tudo aquilo que você ainda não sabe sobre o trigo, que ainda não te contaram. Roda a vinheta que eu já volto. Olá, sou a doutora Luciene Marques e hoje nós vamos falar sobre o trigo. Esse grão que nós chamamos de trigo, mas que já foi tão modificado ao longo desses últimos 60, desses últimos 40 anos, que, na verdade, ele é hoje um impostor. Ele já não é mais aquele trigo dos nossos antepassados, o trigo que Jesus Cristo consumiu. O trigo que nós temos hoje, ele é um trigo mais comercial. Eu falei no vídeo passado sobre a transformação que ele sofreu já no século XX, quando teve a Revolução Verde. Então, o Norman Borlaug, ele é um engenheiro agrônomo e geneticista. Ele fez com que o trigo se tornasse mais produtivo. Se você não assistiu esse vídeo, clica no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo e assista o vídeo para você conhecer essa história. Mas essa história com o trigo teve início muito antes da década de 60, da década de 70. Já em 1930, houve uma grande preocupação em produzir comida em grande escala. E aí deram início às monoculturas, onde você planta apenas um tipo de alimento em detrimento de vários outros. E para preservar essas plantações das pragas, optou-se por usar veneno. E assim deu início à pulverização de venenos nas lavouras. Com o fim da guerra, em 1945, os produtores de químicos para a guerra começaram a criar os químicos para as lavouras, os agrotóxicos. Eles só tinham olhos para a produtividade e se esqueceram da saúde. A produção aumentou tanto que só o mundo ocidental já produz o suficiente para alimentar 11 bilhões de pessoas. Só que a população do nosso planeta é de 7,8 bilhões. Então, temos aí uma superprodução, não é? São 690 toneladas de trigo produzidos por ano. Quanto dinheiro em jogo, não é? Ao mesmo tempo, tivemos aí a influência sobre as donas de casas para saírem das cozinhas com muita facilidade de alimentos prontos, alimentos fáceis de preparar, produtos industrializados. E aí vem Ansel Keys com uma pesquisa forjada falando que a culpa das doenças cardiovasculares e do aumento do colesterol era o consumo das gorduras boas. A sociedade passou a demonizar a gordura. E aí aparece o Dr. Kellogg, um vegetariano proprietário de uma clínica onde se tinha apenas comida vegetariana, rica em fibras, e ele, percebendo ali a dificuldade das pessoas de consumirem os carboidratos, os grãos, ele criou uma facilidade. E aí apareceu os cereais, nessa forma que a gente conhece, que vem nas caixinhas. E daí, então, ele fez todo um trabalho para dizer que a alimentação influenciava na saúde e implantou aí o consumo dos cereais. Toda a população começou a usar os cereais matinais em detrimento das gorduras, dos ovos, bacon, da manteiga. E rapidamente vieram os guias nutricionais e criaram a pirâmide, mexeram na pirâmide alimentar, pegando os carboidratos, os grãos que ficavam no topo e colocaram na base dessa pirâmide. E a conversa era que os pobres, as pessoas de menos poder financeiro, aquisitivo, elas não tinham como se alimentar de frutas, verduras, carnes, peixes, então elas tinham que comer carboidratos. Segundo o Dr. David Perlmutter, essa foi a recomendação mais perversa para a saúde do ser humano. Segundo os especialistas hoje,
eles informam que essa pirâmide foi modificada com grandes interesses políticos e influenciado grandemente pelo agronegócio. E não é apenas as alterações que foram feitas nos grãos, no grão do trigo, que nos fazem mal, mas também a forma de cultivo. E tem muito agrotóxico. Durante todo o processo, o trigo sofre muitas pulverizações. Ele sofre uma pulverização para o grão germinar, depois ele sofre uma pulverização de hormônio para as hastes ficarem mais firmes, depois ele sofre outra pulverização de hormônio para que todos os trigos, todos os grãos amadureçam ao mesmo tempo, depois ele vai para os armazéns, dos armazéns ele sofre outra pulverização de formigantes e ainda nem entrou no processo de refino. E aí o grão ele fica totalmente sem nenhum nutriente. E aí o que eles fazem? Vamos acrescentar vitaminas e minerais aos grãos. Só que essas vitaminas e minerais são produzidas em laboratórios, são químicos. E quando você come uma pizza ou um pão, você nem imagina isso, não é mesmo? Nem pensa. E essas alterações do grão, junto com os venenos utilizados, têm aumentado mundialmente os transtornos digestivos em todas as faixas etárias, de crianças a idosos. Um dos venenos mais usados é o conhecido Roundup, que os fabricantes falam que ele só mata vegetais e bactérias. É verdade. Nós somos 90% bactérias. Será que nós não estamos morrendo também um pouco a cada dia com o Roundup? Já parou para pensar nisso? É claro que a nossa microbiota está morrendo, a nossa microbiota está sofrendo com tudo isso. E eu já falei aqui nos vídeos anteriores que quando o nosso intestino ele vai mal, todo o nosso corpo vai mal, todo o resto vai mal, porque ali é o controle da nossa saúde ou a nossa doença. É por isso que precisamos cuidar muito bem do nosso intestino, da nossa flora intestinal, as nossas bactérias, o nosso microbioma. Nós não passamos para as próximas gerações apenas a herança genética. Nós passamos também a nossa microbiota. Então, você hoje, dependendo das suas escolhas alimentares, você vai estar passando saúde ou doença para seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, 4 gerações para frente, que estão dependendo das suas escolhas alimentares hoje. Esse Roundup, que é o glifosato, ele é um veneno tão forte que mesmo que se parasse de pulverizar ele hoje nas lavouras, ainda assim nós teríamos aí que esperar cerca de 20 anos para que ele pudesse ser absorvido, desaparecesse do nosso solo. E, enquanto a política não muda, vamos aí vendendo planos e seguros de saúde, remédios, cirurgias, internações, ausência nos trabalhos, não é? E o governo vai gastando mais dinheiro com isso, aumenta-se a previdência e blá, 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 blá. E eu pergunto, será que remédio e cirurgia gera saúde? Não, nada a ver, irmão. Será que não está na hora de nós olharmos para os nossos antepassados e ver como eles se alimentavam, como eles viviam? O mundo mudou, mudou muito, mas nós continuamos com o mesmo organismo dos nossos antepassados. Nós não mudamos. Será que nós estamos prontos para digerir tantos químicos que estamos ingerindo como se fossem alimentos? O apelo do trigo realmente sempre foi muito forte, foi dado como símbolo de abundância, de prosperidade, enaltecido nas religiões como símbolo do corpo de Cristo. E depois, juntando com toda aquela história que eu contei sobre a demonização das gorduras e o enaltecimento dos cereais, toda essa campanha de cereais matinais, aquela coisa bonitinha, a mudança na pirâmide alimentar. São décadas de influência na mídia, na sociedade, na família, por parte do comércio e de grandes autoridades que realmente mudar os hábitos se torna muito difícil, porque nós acabamos por acreditarmos em tudo isso que nos disseram
tanto, repetiram tanto para a gente que a gente é resistente a mudar de hábito. Nós nos recusamos a acreditar que o trigo, esse trigo, vai fazer mal ao nosso corpo. E o que estamos presenciando no mundo inteiro é o aumento de doenças autoimunes, doenças crônicas degenerativas. Interessante que as doenças em grande escala, elas eram as doenças infecciosas. Agora são as doenças autoimunes, as doenças crônicas. Elas estão aumentando muito na escala mundial, devido a esses problemas alimentares. E sabe o que é o pior? Que a gente vê, inclusive, lá no consultório, quem trabalha com a saúde sabe, vai lembrar dos seus pacientes falando isso, eles se esqueceram de como é se sentir bem, como é ter saúde. As pessoas vão tendo suas artrites, vão tendo suas dores, suas enxaquecas, seus problemas, seus esquecimentos, suas faltas de memória, e elas vão falando, atribuindo isso, que é natural do envelhecimento, que é do estresse do dia a dia, que é assim mesmo. E toma remédio, mais remédio. É genético, é da idade. Já ouviu isso? Também já estou com 50 anos, já estou com 40 anos, já tenho 60, é da idade. Será? Você está acreditando nisso? E mais uma vez aqui eu vou falar para você que o que pode trazer saúde para você é seu estilo de vida, é você na sua cozinha descascar mais do que desembalar, é você procurar alimentos naturais, procurar alimentos orgânicos, e ainda digo mais, se você tem uma casa, se você tem um espaço, procure fazer a sua própria horta, a sua própria plantação. Tudo bem que você não vai plantar arroz e feijão, mas você pode plantar tomate, couve, salsinha, cebolinha, alface, tanta coisa que você pode plantar, e aí você vai conhecer a origem do que você está comendo. Então é fácil ver tutoriais na internet para você aprender a fazer sua horta, e até quem mora em apartamento pode fazer uma hortinha, dá para fazer com vasinhos, não tanto quanto a pessoa que mora em casa, que tem espaço, mas dá para fazer ali os temperos, as verduras, né? Umas coisinhas. Eu tenho aqui na minha cozinha cebolinha, coentro, tenho salsa, manjericão. Então, é muito gostoso, a gente vai ali, arranca do pezinho na hora, passa uma aguinha e você sabe que aquilo ali é puro, que aquilo ali é natural e tem um aroma fresquinho. Então, faça isso também. Pratique atividade física, beba água, faça meditação. Essas coisas vão trazer para você saúde. Evite comidas industrializadas. Olha, quer ver uma coisa? O trigo, ele é tão abundante que os fabricantes não sabem nem o que fazer com tanto trigo, porque está sobrando, e eles começaram a pegar o resto da produção, dos refinos da utilização do trigo, e estão colocando nos produtos de maquiagem, higiene. Então, você pensa que parou de comer farinha de trigo e que está isento de glúten? Não está. Você continua passando na tua pele usando produtos à base de glúten. Se você tem uma sensibilidade que não é muito alta, você não sente tanto, mas uma pessoa que é celíaca, ela nem pode com isso. Ela vai passar mal. E o produto não vem escrito que contém glúten. Ele tem lá alguns nomes que você não identifica que é um derivado do trigo. Então, a gente precisa realmente ficar muito atento, porque é uma sobrecarga. E você, se for celíaco, tem que ter muito cuidado. A ideia é partir para tudo natural. Todos os produtos que são industrializados, a maioria tem glúten. E até aqueles que não contêm glúten têm uma informação de que é uma quantidade mínima que a FDA considera que é permitido. Passando dali para baixo, pode ter glúten, mas ele pode dizer que não contém glúten. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Tchau!